Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão, hein? Como é que foi o feriado? Descansaram um pouquinho? Se divertiram? Estão preparados para mais uma aula de ciência? Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é os seres vivos no ambiente, tá? Para poder me acompanhar, pega o seu livro 3 de ciências e abre na páginas 28 e 29, tá bom? Iremos conversar um pouco sobre os seres vivos no ambiente, tá? E as suas relações, ok? Então veja só, todos os seres vivos, eles são capazes de modificar ou alterar o meio ambiente, tá? Como é que essas modificações, essas alterações, elas acontecem? Vamos aprender agora, certo? Primeiro, essas alterações, elas podem acontecer em menor ou maior grau, tá? Exemplo de alterações em menor grau. Quando uma minhoca, ela cria geleiras de ar no solo. Então, quando a minhoca ela entra no solo, o que é que ela faz? Ela faz diversos buraquinhos, não é? Então, esses buraquinhos que são construídos pelas minhocas, ele facilita a, o transporte de ar dentro do solo. Então, essas geleiras criadas pelas minhocas, elas auxiliam no aumento da ventilação dentro do solo, certo? Então, esse é um exemplo de alterações em menor grau. Quando essas alterações são consideradas em maior grau, tá? Um exemplo desse é bem claro que são as modificações realizadas pelos seres humanos. Por quê? Geralmente essas alterações elas são de grande escala. Por exemplo, construção de moradias, de estabelecimentos. Tudo isso, gente, consegue alterar o meio ambiente de forma bem gigantesca, certo? Aqui nessas imagens conseguimos observar alguns tipos de modificações causadas no meio ambiente. Então vamos ver aqui. Nessa primeira imagem podemos observar uma barragem construída por castores. Olha só os nossos amiguinhos castores auxiliando aqui na construção dessa barragem. Então, como a gente vê, ela consegue modificar esse ambiente aqui, né? Consegue separar, fazer uma barreira de ar, de galhos, né, para formar uma barreira entre essas águas, né, formando uma lagoa. Então vamos ver aqui, ó, outro exemplo bem lindo é o João de Barro quando ele vai construir o seu próprio ninho, né? Então ele faz seu ninho em galhos de árvores. Outra aqui é quando os seres humanos ele constrói represas de reservatório de água. Então, para construir esse reservatório, ele precisa de um espaço muito grande, né? Então ele modifica ali toda aquela estrutura do ambiente, construindo barragem para a formação futuramente de energia, ok? E aqui temos também um exemplo que são as plantações. Então, as plantações são outro exemplo de alterações que o ambiente sofre por ação humana, tá? Mas o que é importante destacar nesse momento? É importante destacar, crianças, que muitas vezes essas alterações que são causadas pelos seres humanos, às vezes elas são um pouco prejudiciais à natureza, tá certo? Então, por essa razão, devemos ter a nossa responsabilidade em nossas mãos. O que é que podemos fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente, preservar a biodiversidade? Coisas bem simples, tá? A gente pode colocar o lixo, né, no local adequado, economizar água, luz, todas essas coisinhas simples que podemos realizar no nosso dia a dia, a gente ajuda aí na preservação do nosso ambiente, tá bom? É importante ter essa ideia na sua cabecinha. Então, vamos para o próximo tópico, que são as relações no ambiente. Então, lembra que no início eu falei que o meio ambiente ele consegue alterar e modificar o meio? Da mesma forma que ele consegue alterar, ele consegue estabelecer relações no ambiente. O que vem a ser relações? Então lembra aí, no início do ano, quando você chega um coleguinha novo na sua sala, né, você não conhece, tá? Mas depois vai conhecendo e vai estabelecendo uma relação de amizade entre você e o coleguinha. Da mesma forma, acontece
no ambiente. Mas no ambiente, além de relações de amizades, existem outros tipos de relações. E um exemplo bem clássico são as relações de alimentação. Essas relações é como esses seres vivos eles se alimentam no ambiente em que vivem, tá? Então vamos lá. De acordo com o meio de alimentação, essa classificação ela pode acontecer em 3 níveis, tá? Então, os animais, eles podem ser classificados em herbívoro, carnívoro e onívoro, tá? E quais são esses animais herbívoros? Então, os animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam de plantas. Bem simples, né? Então, um exemplo aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês é o peixe-boi. Então, o peixe-boi, ele se alimenta de algas e plantas aquáticas, que são essas plantinhas aqui, ó, que a gente pode ver nessa imagem, tá? Outro exemplo são os carnívoros. Os carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais. Um exemplo aqui na imagem é o louva-a-Deus. Mas além do louva-a-Deus, temos o leão, temos o tigre, a onça. Todos esses animais são considerados carnívoros porque se alimentam de outros animais. Por fim, temos os onívoros. Os onívoros são os animais que se alimentam de plantas e de outros animais. Então, eles podem se alimentar de plantas e de outros animais, tá bom? Então, um exemplo que está aqui na imagem é o lobo-guará, tá certo? Então, o lobo-guará, ele pode se alimentar de frutas, mas também se alimentar de outros animais, como aves, pequenos roedores, tá certo? Então, conseguiu entender esses 3 tipos de classificações de acordo com a alimentação? Herbívoro, carnívoro e onívoro, não esqueçam. Agora vamos para as atividades. Então, vai lá na página 20, 30 e 31, tá bom? Na primeira questão, vocês vão observar a imagem e responder as questões. Então, essa imagem aqui, gente, ela retrata os cupins, tá? Então, os cupins, ele constrói esse tipo aqui de cumpizeiro de barro, tá? Onde eles podem viver nessa estrutura construída por eles. Então, a partir dessa imagem, você vai responder a letra A e a letra B. A letra A é a seguinte: que componente construído é citado no texto? Então, observa bem aí o que é um componente construído, tá bom? E outros componentes do ambiente aparecem na imagem. Então, olha bem, analisa direitinho para responder essas duas alternativas, tá? Na segunda questão, ela é bem interessante. Ela vem falar sobre a preservação da nossa floresta amazônica. Então, veja só. Esse instituto, o Mamirauá, ele trabalha com a preservação do meio ambiente, inclusive da floresta amazônica. Então, eles construíram essa cartilha aqui de educação ambiental, tá? Para dar algumas orientações. Então, veja só, vocês vão analisar essa cartilha, né? E de acordo com o que vocês leram e observaram, vocês vão responder a letra A e a letra B, tá certo? Então, na letra A, que medida de preservação do ambiente está representada na capa da cartilha? Então, o que é que essa capa ela está trazendo e qual é a medida de preservação, tá? Então, olha direitinho aqui, ó, tem a menina com várias mudas de plantas, tá? Então, olha direitinho. Na letra B, você conhece outras maneiras de contribuir para a preservação do meio ambiente? Quais são elas? Vocês vão pensar em algumas maneiras que a gente pode contribuir para a melhoria e a preservação do meio ambiente e descrever aqui algumas, tá certo? Alguns exemplos. Na terceira questão, vocês vão ler esse textinho aqui e responder as alternativas. Olha só, as borboletas vivem em áreas de mata, podem ser vistas também em parques e jardins. Elas se alimentam de néctar das plantas e podem ter diferentes cores e tamanhos. Então, na letra A, em que ambientes podemos encontrar as borboletas, né? Se tiver alguma dúvida, retorna ao texto, lê novamente para poder responder. Na letra B, encontre no texto um exemplo de relação entre dois seres vivos,
tá? Então, olha bem direitinho, lembra das relações entre os seres vivos que estudamos nessa aula, que foi a relação de alimentação. Então, presta bem atenção aqui. E nessa última questão, ela é bem facilzinha, gente. Vocês vão olhar a imagem, certo? De cada animal, leia direitinho as legendas e depois vocês irão relacionar cada animal com o tipo de alimentação que eles realizam, tá certo? Então, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Faça a leitura, realize as questões de forma bem calma e tranquila, tá certo? Para vocês terem um excelente aprendizado. E aqui a aula vai encerrando. Então, beijinho, beijinho e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.